Salve, salve, rapaz, e aqui é o Sadrax, e eu sei que você tava esperando isso aí. Finalmente um animezinho de... Esse é meu patrão! Então já deixa o like aí e bora pro vídeo. Seu bode, a minha voz tá em perigo. Se embora que você for gozar, segura as bolas do saco. Após a morte da sua avó, a Yato acabou vindo ao antigo café que ela administrava, pra poder vendê-lo e assim conseguir fazer uma grana. No entanto, ninguém esperava que nesse prédio vazio e falido aí, ele se deparasse com um monte de waifuzinha boazuda com pouca roupa. Ou melhor dizendo, sem nenhuma roupa. Que tipo de pessoa que dorme desse jeito aí? E o que eu disse ainda é pouco, porque a casa barra bar é habitado por 1, 2, 3, 4... 5 garotas, que lhe dão um chutão na cara e o amarram. Só que mais tarde elas descobrem que esse malucão aí é o neto da véia, que foi jogar no Vasco. As minas falam que sua avó as contratou pra poder trabalhar meio período e lhes deu a pousada pra elas morarem, porque ela as considerava família. E por isso todas elas têm direito de viver aqui. Lembrando também que elas pagaram o funeral e sempre estavam lá pro que a véia precisasse. Enquanto o Prota perdeu o contato com a sua avó quando ele entrou na universidade. Ele ignora tudo isso e expulsa elas da sua casa. Ixi, qual que é a fita desse protagonista aí? Imagina, aparecer 5 waifus dentro da sua casa e você ia expulsar elas assim? Não ia. Já lá fora, as waifuzinhas tá planejando uma forma de continuar morando lá. A de cabelo rosa menciona pra que elas apenas continuem vivendo, como se o maluco não tivesse lá. Mas em primeiro lugar, a casa não é delas. E em segundo, o cara revelou que pretende derrubar tudo pra construir um estacionamento. Ah, antes que eu me esqueça, vou aproveitar e falar o nome de todas elas, porque se eu for esperar eles mencionarem, já vai estar de noite. Akane, Ouka, Kyo, Ami, essa daí que tem um nome grande, mas parece que todo mundo a chama de Kiko. Enquanto elas continuam pensando em um jeito de ficar na casa, a Ami se lembra que aquele safadão as viu sem roupa. Não, pera aí, agora é meio tarde pra você parar e pensar nisso aí, né, minha amigona? Já era. Até que elas têm um brilhante plano. Nessa situação, elas vão aproveitar as habilidades das 5 pra assim convencê-las a deixá-las ficar na casa. Enquanto isso, o pobre homem tá pensando o porquê dele ter brigado com a sua avó antes de ir pra universidade. A primeira a tentar com o doidão é a Ouka, que vem vestido com aquelas roupinhas de cosplay de empregada. Ela vem lamentavelmente tentando agradá-lo, toda fofinha e tal. Mas o maluco já avisa que não vai adiantar tentar agradá-lo. As 5 vão pra rua e ele não vai mudar de ideia. É, esse protagonista aí tá me surpreendendo. Ele não é tão vigião como eu pensei. Elas ficam impressionadas. Ele não tem esse tipo de fetiche aí não, porque ele é um Sigma e também é um visionário ao dinheiro. Agora um level acima vem a Ami, chamando o doidão pra dar uma corridinha noturna. Ele já pergunta se essa mina vai realmente sair de casa vestida assim. E ela desiste bem rapidinho, porque apesar dela ser boazuda, tá vestida igual uma palhaça. A brava do cara, mano, do nada. Elas continuam com a estratégia e preparam um banho pro Ayato. Ele continua se lembrando de alguns momentos com a sua avó. E enquanto isso, ele também fica se perguntando quando que aquelas 5 vão entrar lá no banheiro pra completar a armadilha. É, o malucão fica dizendo aí que não tá gostando disso, mas no final eu acho que ele tá curtindo essa situação de ter 5 waifuzinhas tentando agradá-lo. Só que ninguém entra no banheiro, meu parceiro. E ele fica achando meio estranho e desconfiado do que tá acontecendo, porque numa hora as minas tava tudo caindo em cima dele e agora parou do nada. A mina não tava afim mais de dar pra ele. Depois do banho ele sai e nota que a porta do café tá aberta. E olha quem tá lá, é a Akane. O doidinho já fica bolado, falando que não pode fumar dentro do café. Mas a mina fala pra ele parar de ser tapado, porque é apenas um cigarro de chocolate. Ela também fala que gosta desse lugar aí para compor músicas pra sua banda, já que é silencioso e ela consegue se concentrar. O cara fica com mó vergonha porque a mina jogou a moral dele lá embaixo, né? Então ele sai de fininho pra não ficar constrangido. E ela fala que a expressão dele foi bem adorável. Tá, entendi nada. Já na outra sala tem 2 bebinhas lá, planejando o próximo passo. A Ryu fala que como elas não fizeram nada no banho, o maluco deve ter abaixado a guarda. Ah, agora eu entendi, era tudo parte do plano. Essa mina aí é rata, meu amigão. Então o próximo plano é embebedar essa outra waifuzinha aí. Como ela não tem o costume de beber, ela vai ficar meio animadinha, se é que você me entende. Essa Ryu aí tem uns planos muito safados. A Kiko chega lá no quarto do maluco, e como ela tá com birita na cabeça, ela tá muito pra frente, falando que tá sentindo cheiro de homem. Mas como o Prota acabou de tomar banho, ela diz que o cheiro não tá muito forte, e o único jeito de resolver isso é suando bastante. Mano, que isso? Do nada? Mano. Enquanto ela vai fazendo umas coisinhas meio diferentes lá, a outra mina vem caminhando, falando que vai filmar tudo pra depois chantagear o cara. Olha essa mulher, que criminosa. Mas a Ami chega primeiro e acaba com a gracinha daquela safadona bem rapidinho, e ainda dá uma surra no maluco. Nossa. No outro dia, a waifu faz o café da manhã pra se redimir com ele, mesmo ela não lembrando
lembrando de nada que aconteceu. Também, né, minha filha? Parece que tava bebendo WhatsApp. Já bebeu WhatsApp? Não, aqui eu bebo isso. E você? Eu tô bebendo WhatsApp. Do nada a campainha toca e é um empresário que vai comprar o café. Ele vai demolir toda a propriedade e construir um estacionamento. O doidão que vai comprar acaba quebrando a plaquinha com o nome do café. Isso faz com que o protagonista se lembre de quando sua avó o fundou. Ele era apenas um pirralho. Ó a cara do mequetrefe. Ele também se lembra o quanto ela teve que dar duro pra conseguir manter e pagar todas as contas. Ô louco, fiquei até triste agora, mano. O doidão pega a plaquinha do café de volta porque ele não quer se desfazer das memórias da sua avó. E as waifuzinha fica lá, surpresa, porque ele não é tão frio como pensava. Depois de um tempo, o maluco tá analisando o livro de contabilidade e percebe que tudo está no vermelho. Então, do nada, ele fala pra aquelas 5 mulheres que ele vai começar a gerenciar o café e que não vai mais vender. Pô, aí eu gostei, amigão. Mas isso também significa que agora o maluco vai morar com essas novinhas boazudas aí. Elas ficam meio... mas acabam aceitando no final, mais por falta de opção mesmo. Sucesso ou fracasso? Vamos ver o que esse cara vai arrumar. Pois bem, ninguém me disse que eu teria que esperar uma semana para que ela se apresentasse, mas como eu já disse seus nomes, eu vou apenas mencionar algumas características dela. A Ami tá no 2º ano do ensino médio e também no clube de karatê, pra dar um chutão daquele também, né, meu amigão? A Ryu tá no 2º ano da universidade. A Kiko, mesmo ano e universidade. A Kani tem 19 e fica pulando de um emprego para o outro. Resumindo, ela é desocupada. Pra encerrar, Ouka, mesma idade de Akane e está fazendo cursinho no Senai. Depois dessa breve explicação, o doidão já vai acabando com a gracinha, falando que como vão morar juntos, também vão ter que dividir as tarefas domésticas. Nada mais justo, né? Só que as 5 aí se negam a fazer certas coisas e, mano, é uma desculpa pior que a outra. Essa aí não pode cozinhar porque ela vai acabar com as suas unhas postiças. Essa outra aí não consegue acordar cedo porque tem pressão baixa. Pelo amor de Deus, pressão baixa? Vai meter uma dessa pra cima de Muar? Essa outra aí só não quer trabalhar mesmo, pelo menos ela foi sincera. Essas meninas praticamente confessam que sua avó era quem fazia tudo. Cozinhava, limpava e tudo mais. E essas 5 aí é o bonde das pilantras. E o maluco fala que não é à toa que sua avó foi prematuramente de arrasta pra cima, porque uma coisa é criar um filho e outra bem diferente é cuidar de 5 adultas. Mas no final ele consegue colocar o bonde das empreguetes pra pegar no pesado. Quer dizer, mais ou menos. Mas pelo menos tem uma hora que ele fica com uma vista meio privilegiada, vamos dizer assim. No final você já sabe, né? Ele acaba levando na fuça de novo, pra variar. Depois o doidão vai lavar a roupa. Só que mais uma vez ele acaba fazendo... O prota não tem muito senso pra esse tipo de coisa. Ó a cara do taradão lá, com o sutiã na mão. Então, como as minas ficou tudo... O castigo dele vai ser limpar todo o café sozinho. Depois que ele termina, a Kiko chega lá, agradecendo por ter dividido as tarefas. Se não, era ela que ia ter que fazer tudo sozinha. Mas ela também tá sabendo que o doidão falou isso não foi pra ajudá-la, especificamente. O prota pergunta por que ela tá falando tão formalmente, já que segundo sua avó, todos que estão nesse café são família. Ela diz, ah, é verdade, e chama o maluco pra jantar. Essa aí foi a conversa mais estranha que eu já vi na minha vida. E incrivelmente nessa cena do jantar, todos parecem bem próximos, tendo a maior resenha. Olhando assim, essas waifu aí parecem até ser normal. Mais tarde ele tá no banho novamente. Pô, já tinha até esquecido que esse anime aqui é ecchi, mas rapidinho eu me lembro. A Ouka abre a porta do banheiro vestindo completamente nada. Eita peixe. O malucão tinha que ter colocado uma plaquinha na porta, falando que tem gente usando o banheiro. Mas ele se esqueceu. Ou não, talvez ele só seja um gênio mesmo. A Ami chega mais uma vez, falando muita calma, meu rapaz. Ela vai proteger a paz no mundo e de todas as mulheres dessa casa. No outro dia ele se organiza pra praticar. Antes de abrir o café oficialmente, o maluco decide que é ele quem vai fazer o café e a Kiko quem vai servi-lo. O doidão também tá muito confiante por ver sua avó fazer isso durante tanto tempo. O cara tava fazendo um café com tanta confiança que as minas achou que ia provar o melhor café da vida delas. Mas nenhuma das garotas gostaram. Pensando que elas estão fazendo isso só pra tirar uma com a cara desse otário aí, ele fica puto, né? Mas a verdade é que não podem vender essa água suja. Depois do jantar ele continua praticando, mas sem muito sucesso. O cara tá fardado a fracassar. A Kani, que tá sempre fazendo música sentada no café, fica lá, só escutando aquele maluco falando sozinho. Quando ele percebe, ele fica sem gracinha, fica até murcho, coitado. Ela joga umas moedas na mesa e fala que irá preparar um café. E já que ela zoou tanto o café do prota, ele pede pra ela fazer um melhor, coisa que não deve ser muito difícil. Ela também diz que se ele quer, é bom ele pedir por favor. E o malandro fala que não quer mais. Que isso, meu parceiro? Tá parecendo criança, amigão. No final das
das contas, a Akane faz um café pra ele também. E quando o mano prova, ele fica surpreso quão bom é. Tem o mesmo sabor que o que a sua avó fazia. Então ele vai até ela pra pedir que o ensine também. Dessa vez ele até conseguiu pedir por favor. Ela vem daquela cena e lembra de quando a avó falava sobre ele. A véia sempre falava muito bem do maluco. A Akane diz que agora sim, e que ele é realmente fofo. Mas o Hayato, assim como vários outros protagonistas de anime, não sabe lidar com elogio. E já fica achando que a mina tá tirando uma com ele. Lá vai os dois. A mina vai ensiná-lo a fazer um café. Parece até piada, mas é sério. Como o cara continua achando que a Akane tava zoando ele, o tapado aí resolve fazer uma piadinha pra irritá-la também. Falando que ela é muito fofa quando sorri, mas a única coisa que ele consegue é fazê-la ficar vermelha depois de um tempo. Assim, pra não perder o costume, mais tarde a idiota da Ami quebra a mão de novo, por tentar entrar no banheiro enquanto ele tava no banho. De novo? Tô começando a achar que essas waifuzinhas aí tá fazendo de propósito. E ainda depois chama o protagonista de No outro dia, o maluco e a Ryu vão ter que avisar os parceiros de negócio que irão reabrir a cafeteria. Entretanto, ela fica tentando irritá-lo, falando que na verdade ele só queria uma desculpa pra ter um encontro com ela. Mas na real é só porque essa doidinha aí é a melhor candidata pra acompanhá-lo. A Akane é muito séria, Kiko é muito tímida, Ouka só passaria o tempo falando mal dele. E a Ami, acho que eu nem preciso dizer, né? A bicha é mais burra que um jegue, tadinha. Quando eles já estão lá, já era de se esperar, que o cara não é muito sociável. Então a Ryu usa seus encantos pra poder convencê-lo. E assim eles vão, passam a tarde toda fazendo reuniões. Eita, como trabalha. No final do dia eles estão num templo, porque sua avó os ensinou a sempre agradecer. E a mina fica bolada, né? Pelo jeito desrespeitoso que ele tratou as pessoas. Segundo ela, ter um próprio negócio não é tão fácil assim, que ele pelo menos tem que demonstrar respeito com quem vai ajudá-lo. Isso aí é o básico dos bons modos. Ela jantou maluco. O Hayato percebe o quão errado ele tá e se lembra de como sua avó sempre era gentil com todos. Quando ele percebe a merda que ele fez, ele diz que vai voltar em todo mundo pra se desculpar. Como essa atitude aí dele foi bem bonita, dele querer voltar lá pra se desculpar, a Ryu, por ter exagerado, mostra a calcinha pra ele como um pedido de desculpa. Eita porra, tá desse jeito aí, a mulher aí tá pra frente demais. Com aquela vista privilegiada, o nerdão acaba se emocionando muito e cai da escada. É o contrário. E é desse jeito aí que acaba o segundo episódio desse animezinho. De vez em quando é bom você voltar aos tempos antigos e assistir alguns animes de mano. Você consegue dar boas risadas no final. Se você tiver gostado, deixa o like aí e comenta qual anime você quer no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir e não esqueça, não compre lolis no Mercado Livre. Sadrax se diverte. Hentai quando eu sento, Shinigami na cama, meu cocoru tá em chama. Uma pena que esteja numa tela presa tão longe de quem ela ama. Shinigami na cama, meu cocoru tá em chama. Uma pena que esteja numa tela presa tão longe de quem ela ama.